Então, a partir de agora está sendo gravada, tá? A aula. O que for aparecendo, eu vou admitindo, tá bom? Então, temos gente aqui do primeiro ano, tá? Se vocês não estiverem me escutando, é só falar, tá bom? Mas eu acho que não tem nenhum problema não, tá? Às vezes a minha conexão, ela cai, tá? Mas eu espero que hoje não caia, tá? Tá bem legal hoje, tá bom? Então, o assunto do primeiro ano, tá bom? É sobre localização e orientação geográfica, tá? Então, coloquei só um assunto, tá? Que foi um capítulo do livro. Do segundo ano é sobre urbanização, também coloquei só um capítulo. E do terceiro ano é geopolítica dos recursos naturais, tá? Então, o que que trata? Tá bom? O assunto do primeiro ano. Falei sobre orientação, coordenadas geográficas, as coordenadas no globo e no planisfério e no planisfério, tá bom? Então, foi os assuntos, tá, desse capítulo sobre orientação geográfica, tá? Orientação, tá? Vocês já sabem que vai tratar, tá, do norte, tá? Dos pontos cardeais, que é um assunto que vocês já viram lá no ensino fundamental, tá bom? Então, para que serve a localização e orientação geográfica, tá? A orientação, tá bom? E localização serve para nós podermos localizar, tá? Qualquer coisa no ponto da Terra, tá? Pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa, pode ser uma casa, tá? Então, qualquer ponto no globo terrestre, na Terra, tem como você fazer essa localização hoje, tá bom? Então, temos os sistemas de coordenadas geográficas, tá? Que também auxiliam nessa localização, tá bom? E nós temos também os instrumentos de orientação, tá? Antigamente, tá? Nós não tínhamos esse sistema de satélite, tá? Então, como era que, por exemplo, lá na época das navegações, tá? Quando eles iam se deslocar de um lugar para outro, como é que eles faziam essa localização, tá? A primeiro momento, eles saíam, tá? Em busca de novos territórios, tá? E eles iam fazendo os desenhos, tá? Que a partir desses desenhos gerou as cartas cartográficas, tá? Que chegou até o sistema de mapeamento, que são os mapas, tá, mais elaborados que nós conhecemos hoje, tá bom? Então, tiveram primeiro, depois o auxílio da bússola, tá? Que serve para essa orientação, tá? E logo após veio o GPS, tá? O conhecido GPS que nós temos agora, tanto é utilizado nos carros, tá? Quanto nos nossos celulares, tá? Então, esse sistema de GPS nós temos, tá? No celular, tá? Então, se você em qualquer lugar que você esteja, tem como você ser localizado, dar essa localização, tá? É um sistema mais elaborado, funciona a partir dos satélites, tá bom? Então, é basicamente isso, tá bom? Eu coloquei na prova questões sobre orientação, sobre esses instrumentos, tá? De orientação, tá? A bússola, tá? Ela faz aquela localização norte, sul, oeste, leste. Tá? E o GPS, tá? Ele dá uma localização mais exata, tá? Tanto que vocês conhecem que tem na localização de vocês no celular. Se vocês ligarem lá para dar a localização de vocês, qualquer lugar que vocês estejam vai dar essa localização. Tá? Não é muito aconselhável tu ligar, tá? Ainda mais quando você coloca lá o celular conectado com as redes sociais, né? Não é muito aconselhável. O meu não é ligado, tá bom? Mas tem gente que liga, tá? Quando você pode, lá no ensino fundamental, tá? Eu começo fazendo essa localização, tá? Do mais simples para o mais complexo, tá? É assim que a gente começa. Primeiro, por exemplo, se a gente estivesse em sala de aula, tá? Se não estivesse remoto, eu iria pedir para vocês fazerem essa localização exata, por exemplo, da rua que vocês moram, tá? Da cidade,
tá? Primeiro começa a desenho fazendo um croquis, tá? Que é um desenho, um mapeamento, tá? Dizendo a localização de vocês e depois iria para o mais complexo, tá bom? Então, o assunto do primeiro ano vai ser esse. Vocês têm alguma dúvida? Podem ativar o som de vocês, tá? Podem fazer perguntas e também podem escrever, tá bom? Então, esse é o assunto do primeiro ano, tá? Já as coordenadas geográficas, tá? Vai tratar, tá? Da localização em qualquer ponto da Terra. Então, quais são as coordenadas geográficas, tá? Já é para vocês saberem. São as latitudes e as longitudes, tá? Latitude, tá bom? É aquela linha imaginária, tá? Que divide a Terra, tá? E que vai nos dar, tá? Os dias e as noites, tá? Então, nós vamos ter, tá? Você vai levar em consideração a linha do Equador, tá? A linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? E a longitude, tá? Vai utilizar, tá? A linha, tá? De Greenwich, aquela linha que divide a Terra em oeste, em leste, oeste, tá? Então, essa linha, tá? De Greenwich, essa linha imaginária, tá? Ela vai te dar a localização exata de qualquer ponto da Terra, tá? Se eu quero saber, por exemplo, onde é que fica Bacabeira, tem como você fazer essa localização através dessas linhas, tá? Então, é medido em graus, tá? Então, você sabendo a latitude e a longitude de determinado ponto da Terra, tem como você dar essa localização, tá bom? E nós vamos ter também os paralelos, tá? A Terra ela é dividida em paralelos e meridianos. Os paralelos, tá? Levam em consideração, tá? A linha do Equador, que é essas linhas, tá? Que vão dividir a Terra em dois hemisférios, tá bom? E os meridianos, tá? São essas linhas, tá? Determinada a partir do meridiano de Greenwich, tá bom? Então, a linha traçada no chão, que demarca a localização do meridiano de Greenwich, ela fica lá em Londres, tá bom? Então, é essas linhas, tá, que vocês vão levar em consideração, tá bom? Também coloquei questões sobre as coordenadas geográficas, tá? E as coordenadas no globo e no planisfério, tá? Vai tratar do globo terrestre, tá? Só que é mais tridimensional, tá bom? Aí nós vamos falar, tá, dos mapas, tá? Primeiro, começando do mais complexo, do mais simples para os mais complexos, tá? Então, os mapas, hoje em dia, eles são mais elaborados. Então, eles são diferentes de um croquis e de uma carta cartográfica, tá? Por exemplo, o que é que o mapa ele precisa ter? Tá? O mapa ele precisa ter um título, tá? Esse título é sobre o tema, tá? Que é feito esse mapa, tá? Por exemplo, é um mapa do Brasil, tá? Com a divisão territorial do Brasil, com as regiões. Então, é o mapa das regiões brasileiras. Então, esse mapa ele precisa ter uma legenda, tá? No mapa lá do Brasil, que tem a divisão das regiões, geralmente nós sabemos cada região pelas cores. Então, cada região ela é de uma cor. Então, lá na legenda, que fica geralmente embaixo do mapa, do lado esquerdo, do lado direito, perdão. Então, lá vai estar a cor e o nome do estado. Tá? Por exemplo, se lá Maranhão se o Nordeste estiver em azul, vai estar lá em azul na legenda e lá região Nordeste. Tá? E o mapa ele precisa ter o norte, tá? Então ele é mais complexo, tá? Já um croquis, que é aquele simples desenhos que a gente faz de uma rua, de um bairro, tá? De um ponto de referência próximo, por exemplo, à sua casa, próximo à escola que você estuda, nós vamos chamar de croquis, tá bom? Então essas são as diferenças. Por que croquis? Porque é um simples desenho,
tá, em uma folha de papel, dando sua localização. Mas ele não vai ter um título e ele não vai ter uma legenda. Mas através daquele desenho, nós podemos te localizar. Nós podemos ir até a sua casa, por exemplo. Tá? Vocês têm alguma dúvida, crianças? O Paulo... Não, professora. Vocês estão entendendo? Vocês também podem interagir, tá bom? Então, esse é o intuito da gente usar o Zoom, tá? Que é para vocês... Professora, eu tô entendendo, mas tem poucas horas que eu não vou conseguir escutar a senhora, por causa que meu irmão tava aqui do meu lado junto comigo. Isso daí são questões da aula remota, tá? Em casa. Geralmente tem algum... Professora, também tô de babá aqui. Tá bom? Eu entendo, tá? Então, a importância da localização é essa mesmo, tá? Que você pode localizar qualquer ponto, tá? Qualquer lugar na Terra, tá? Então, ela é dada em graus, tá bom? Então, vocês vão levar em consideração, tá? As coordenadas geográficas, tá? São os paralelos e os meridianos, tá? Você vai ver lá um ponto, tá? Que tá em grau. Qual o paralelo? Tá ao norte, tá ao sul, tá ao oeste, tá ao sudeste, tá? Então, não é muito difícil, tá? Eu não coloquei nenhuma questão de calcular, tá? Nas provas, tanto do primeiro ano, quanto do segundo, quanto do terceiro, eu botei só questões objetivas, como aquelas que eu já havia feito antes, tá bom? Fica melhor até na hora da correção, tá? Aí temos os fusos horários, tá? A questão dos fusos horários, tá? É um pouco complicadinho. Tá? Mas você, no Brasil, tá? Vamos levar em consideração o Brasil. Pode mexer aqui o Carlos. Bom dia, Carlos. Deixa ele aparecer aqui. Ele está ingressando ainda. Então, bom dia, Carlos. Olá. Bom dia. Bom dia. Estou fazendo a revisão, tá? Para quem está entrando agora, exemplo do Carlos, tá bom? Sobre o assunto da prova, eu estou ainda no assunto do primeiro ano, tá bom? Tu é de qual ano? Primeiro. Então tá bom. Depois dessa gravação, tá? Lembrando que eu estou gravando, tá bom? Essa aula. Depois eu vou colocar lá no canal. Tá? Então, os fusos horários do Brasil, tá? Nós temos 4 fusos horários, tá? Só que o horário que nós levamos em consideração, tá? O horário oficial é o horário de Brasília, tá? Que é o horário, tá? Que nós utilizamos, tá? Brasília é a capital federal do Brasil, tá bom? Pode perguntar, Paulo. Professora, só para falar que eu vou sair da aula rapidinho e entrar por causa que a internet eu vou ter que desligar e ligar do meu celular rapidão. Tá bom, pode ficar tranquilo, tá bom? Depois eu vou colocar essa aula no canal, tá bom? Então, no Brasil nós vamos ter 4 fusos, tá? A maior diferença é lá da região Amazônia, tá bom? E nós levamos em consideração o horário de Brasília, tá? O que é o fuso horário? São aquelas diferenças, tá? De horas de um determinado lugar para outro. A aluna Valéria Ferreira está tentando entrar. Queria que eu informasse. Na hora que ela aparecer aqui, tá bom? Eu admito ela, não apareceu. Tá, apareceu. Neurivan. Tá? Quando aparece, demora um pouquinho para aparecer, tá bom? Quem tá aparecendo, eu vou admitindo. Tá bom? Bom dia. Bom dia, Neurivan. Ela ainda não apareceu. Na hora que ela aparecer... apareceu, Natália Costa. Ela dá pra me Não sei, não. Assiste a aula. Assiste a aula. Olha lá. Tá? Eu tô gravando, tá? Quem entrou agora, tá bom? Valéria Ferreira. Tá. Quem for aparecendo, eu vou admitindo, tá bom? Se aparecer um probleminha, vocês não se preocupem que eu vou colocar lá no canal depois, tá? Então, nós temos 4 fusos horários no Brasil, tá? A gente leva em consideração o horário de Brasília. Então, o que é um fuso horário? Fuso horário é aquela diferença de horas de determinado lugar para outro, tá? Por exemplo, tá? Lá na Europa, tá? Tem alguns países,
tá? Que nós vamos ter diferenças de horário, tá? Para cá, para o Brasil, tá? Por exemplo, a Irlanda, tá bom? Dublin na Irlanda, tá? Só um exemplo. Então, são 4 horas de diferença de fusos horários para o Brasil, tá? O Brasil, nós estamos, tá? Em outro hemisfério, tá? A Irlanda está no hemisfério diferente, tá? Tá mais para o norte, nós estamos mais para o sul. Então, são 4 horas de diferença. Então, vai ser, tá? 4 horas a mais, tá? A Irlanda vai ter 4 horas a mais, tá? Do que o Brasil. E o Brasil vai ter 4 horas a menos. Por exemplo, quando aqui no Brasil é 4 horas da tarde, tá? Lá na Irlanda, se é 4 horas a mais, vai ser 8 horas da noite. Entenderam essa relação? Então, os fusos horários é essa diferença de horários de um lugar para outro, levando em consideração a sua localização. Tá? Aí você vai levar em consideração, tá? a localização e em qual hemisfério está determinado país ou determinado continente. Tá? Então, a localização nada mais é do que isso. Tá? No Brasil, não coloquei nenhuma questão sobre a quantidade de fusos horários, tá? Mas nós temos 4. Só que nós vamos respeitar o horário oficial de Brasília. Vou ver aqui o que os meninos estão colocando no bate-papo. Ah, tá, já aceitei. Tá bom? Eu tô assistindo. Você tá me vendo? Vocês não estão escutando? Sim, professora, já estamos escutando. Ah, tá bom. Tá? Até agora, acho que só já tem gente do primeiro ano aqui, né? Tem algum do segundo ou do terceiro? Sim, sou eu, terceiro ano. Ah, tá bom. Então, tem alguém do segundo? Meu nome, professora. Eu. É Adria. Ah, é do segundo ano, né? 203. Não, Ah, tá bom. Terceiro, né? 204. terceiro ano, professora. Ah, tá bom. Porque se tivesse alguém do segundo ano, eu ia logo dar a revisão do segundo, né? Tá? Mas como entrou do terceiro, eu vou continuar com o terceiro ano, tá? Então, o pessoal do primeiro ano, tem alguma dúvida sobre localização e orientação geográfica? A hora é agora, tá bom? De perguntar. Nenhuma dúvida, professora. Ah, então, nós vamos ter só 10 na prova, né? Então, quem chegou depois, tá? O assunto da prova vai ser sobre localização e orientação geográfica, tá bom? Vai ser esse capítulo todinho, tá bom? Então, lá na prova eu coloquei questões sobre orientação, coordenadas geográficas, coloquei sobre... Eu vou logo dar as dicas aqui para vocês. Coloquei sobre os instrumentos de orientação, tá? Que é a bússola, que eu tratei lá na aula, e o IGPS, tá bom? Tratei sobre as coordenadas geográficas, tá? Que são a latitude e a longitude, tá bom? Aí vai tratar dos paralelos e dos meridianos, tá bom? É sobre a localização exata de um ponto na Terra, tá? Nós utilizamos as coordenadas geográficas, tá? Essa localização exata é dada em graus, tá? Tratei das coordenadas no globo e no planisfério, tá? Que é o sistema de mapeamento, tá? E também da importância da localização, tá? No globo terrestre. Os fusos horários e a linha internacional de data, a LIGE. Eu não coloquei nenhuma questão sobre a linha internacional de data, tá? Vocês ficam despreocupados que eu não coloquei, mas é bom dar uma lidinha, tá bom? Então, essa linha internacional de data trata dos 24 fusos, tá? Que são as linhas imaginárias, como os meridianos, tá? São os traçados de um polo ao outro. Por exemplo, essa linha internacional de data, você pode estar no mesmo, tá? Na mesma região, tá? Só que, se você estiver, tá? Em outro hemisfério, tá bom? É exemplo que eu dei para vocês, o exemplo lá da Irlanda, que é no hemisfério norte, e do Brasil, que é aqui no hemisfério sul.
Bom, se você estiver no mesmo hemisfério, você estiver no mesmo hemisfério, mas você está em outro país, tá? Diferente, tá? Pode ser que a sua localização não vai ser a mesma. Então, é isso que trata a linha internacional de dados, tá? Então, por exemplo, ao se deslocar para o oeste, a partir do meridiano de Greenwich, tá? Que é aquela linha imaginária que fica lá em Londres, tá bom? Uma pessoa terá de subtrair 1 hora para cada fuso. Tá? Então, ele subtraindo 1 hora para cada fuso, tá? Está diminuindo, tá bom? Ao se deslocar para o leste, terá de adicionar 1 hora para cada fuso. Então, você pode diminuir para o oeste, tá? Quando você está oeste, tá? Você vai diminuir um fuso. Quando você está oeste, você vai aumentar um fuso. Por isso que quando vocês olham lá no mapa, tá? De localização, tá? Para dar a localização exata de vocês, levando em consideração o meridiano de Greenwich, do lado oeste, tá? Do globo terrestre vai estar menos, por exemplo, menos 30 graus Celsius. E do outro lado pode estar mais 30 graus Celsius. Esse menos quer dizer que o fuso está diminuindo. Tá? E o mais quer dizer que é 1 hora a mais, ou tantos minutos a mais. Tá? Oeste diminui, leste diminui, perdão, e oeste aumenta. Tá? Então, você vai levar em consideração os hemisférios, tá? Os paralelos e os meridianos, e também essa localização exata, tá bom? É dado em graus Celsius, tá bom? Então, já são 10h31, tá quase dando nosso tempo, então vamos ao assunto do terceiro ano, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. O assunto do terceiro ano é sobre a geopolítica dos recursos naturais. Então, o que vai tratar essa geopolítica dos recursos naturais? Tá? O nome está dizendo, geopolítica dos recursos naturais. Vai tratar, tá, dos recursos... Professora, a senhora pode repetir de novo? Geopolítica dos recursos naturais. Não, da que a senhora está explicando da aula. Do primeiro ano? Por que tá com mais zoada? Porque aqui tá com mais zoada. Ah, tá bom. Eu estava explicando, tá, sobre essa diferença, tá, de hora, tá, da localização, tá, de um ponto da Terra. Pode ser a sua localização, tá, do meridiano de Greenwich, tá, levando em consideração aquela linha lá, que é imaginária, tá. Então, levando em consideração aquela linha, quando você está a leste, vai ser menos, vai diminuir menos 1 hora, tá? Levando em consideração o meridiano de Greenwich. Quando você está oeste, tá? Vai aumentar, é mais, tá? Oeste, mais 1 hora. Leste, menos 1 hora. Entendeu? Por exemplo, o Brasil, são 4 fusos horários, tá? Só que você leva em consideração o horário de Brasília. Tá? Então, nós estamos, tá? No hemisfério sul a leste, não é? Do meridiano de Greenwich. Então, vai estar diminuindo. Por isso que, lá no continente europeu, tá? Os países que estão lá no hemisfério norte, expliquei anteriormente, tá? Por exemplo, um país da Europa, citei o exemplo da Irlanda, tá? Então, a Irlanda ela está a 4 horas a mais do que o Brasil. Tá? Nós temos 4 horas de diferença de fusos horários, levando em consideração o horário de Brasília. Por exemplo, quando aqui, ou lá em Brasília, é 4 horas da tarde, lá na Irlanda vai ser 8 horas, para mais, tá? Irlanda mais 4 horas, 8 horas. Brasil menos 4 horas, vai ser 4. Então, diminui e o outro aumenta. Entendeu? Esse exemplo? Entendi. Tá. Então, você tem que prestar atenção. Quando você lê lá no mapa menos, quer dizer que é menos aquela quantidade de hora. Aí, dependendo da localização, vai ser menos 1 hora, menos 2, menos 3. No caso do Brasil, vai ser menos 4 horas de diferença. Tá? Então, você diminui.
tá bom? Não é muito difícil. E esse horário vai estar em graus, tá? Que leva em consideração a temperatura, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal do primeiro ano? Vai ser só questões objetivas. Ei, Na hora que professora, Oi. Pode perguntar. mas eu não entendi essa parte. Eu não entendi. Do Foi essa parte que a senhora falou da medianita, que a senhora disse? meridiano de Greenwich. Que Tu a não senhora está falou. escutando direito, né? É meridiano Não, de... não foi entender direito o que você estava falando. Ah, tá. Os meridianos, tá? Né, de medianita, né? Não, meridianos, tá? Tu não leu a aula, tá? Quando tu for, Ah, quando tu for lá estudar o assunto sobre entendi. sobre localização e orientação geográfica, tá? Vai ter lá na página aqui do livro, na página 196, tá? Vai estar falando das coordenadas geográficas, tá? Quais são as coordenadas geográficas, tá? Lá, assunto lá do ensino fundamental. São as latitudes e longitudes. As latitudes, tá? Vai levar em consideração a linha imaginária do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte Sul e e norte, hemisfério né? sul, tá? Então, a linha do Sim. Equador, tá? Serve para fazer essa divisão, tá? O Brasil está no hemisfério sul, tá bom? Já o meridiano de Greenwich, tá? Que também é uma linha imaginária. Ele vai dividir a Terra, tá? Professora, mas eu não entendi. Foi o que a senhora falou, que você estava falando aí. Que a senhora tá... É por isso que eu tô voltando ao assunto, tá? Parece que é uma palavra que tu nunca ouviu falar, tá? Que é o meridiano de Greenwich, Sim. tá? Então, ó, são as coordenadas geográficas, tá? Linha do Equador vai dividir a Terra em dois hemisférios, tá? Que é Entendi, hemisfério professora, norte e entendi. sul. Já o meridiano de Greenwich. O que é o meridiano de Greenwich, tá? Então, o meridiano de Greenwich, tá? Que também é uma linha imaginária. Divide nosso planeta em duas meias, tá? Duas esferas, tá? Imagina que, por exemplo, tá aqui o Brasil, tá? Imagina que esse celular é uma laranja. Ele vai dividir, tá? Imagina que aqui é o meridiano de Greenwich, a linha. Ela vai dividir o Brasil em duas, tá? Que são o quê? Leste, oeste, tá bom? Então, tá? Vai dividir o Brasil em duas meias esferas nos mapas mundos, de modo geral, a metade, tá? Esquerda e direita, tá bom? Qual é a linha oficial, tá? De Greenwich, tá? Ela fica localizada em Londres, tá? Essa linha imaginária oficial, tá bom? Então, qualquer ponto na Terra, você vai levar em consideração, tá? As coordenadas geográficas, para você dar essa localização. Lá no mapa mundi, tem lá, tá? Todas as coordenadas, tá? Tanto levando em consideração a linha imaginária do Equador, quanto a linha imaginária do Greenwich, tá? Então, o que que vocês têm que entender aqui? Tá? Que com as coordenadas geográficas, tá? Você pode dar a localização exata de qualquer ponto na Terra. Quando eu falo qualquer ponto, pode ser um país, uma cidade, pode ser até mesmo a sua casa, a sua rua, tá? O bairro que você mora, tá? Se você sabe as coordenadas, dá para você fazer, tá? Coordenadas geográficas, né? Isso, as coordenadas geográficas. Professora. As coordenadas geográficas, tá? Então, o Brasil, nós temos 4 fusos horários. tá. Quais são os fusos horários, tá? Depende de região para região, tá? Só que, qual é o horário oficial? É o de Brasília. Por isso que nos jornais diz horário é tal hora, levando em consideração o horário oficial de Brasília, que é o nosso horário oficial, que é da capital brasileira, tá bom? Entendeu? Aí eu citei o exemplo lá da Europa. Se tá lá no hemisfério norte, e aqui o Brasil, nós estamos no hemisfério sul, então na Europa vai ser 4 horas a mais, e no Brasil 4 horas a menos. Tá bom?
Então, se aqui é 4, lá vai ser 8 horas da noite. Enquanto aqui ainda é tarde, lá já vai ser a noite. Entendeu? Aí também, levando em consideração o movimento, tá? Que a Terra faz no eixo imaginário. Você sabe que a Terra ela nunca para de girar. Então, ela vai girando, aí vai te dar os dias e as noites. Entenderam? Mais alguma dúvida? Entendi, professor. Então, qual é a importância da localização? Tá? É a determinação das coordenadas geográficas de uma localidade, tá? É muito importante para a localização de qualquer ponto na Terra. Você pode localizar qualquer coisa na Terra. Nós temos o GPS, tá? Que tem nos celulares de vocês, tá? Nos mais simples celular tem o GPS, que dá a localização exata de uma pessoa, tá? Onde ela está, tá? Que serve também utilizado nos carros, tá? Se você está dirigindo, você não sabe para onde é um determinado bairro, você tem como ir pelo GPS. Você liga lá, ele vai te dando a rua que você vai seguir, direita, esquerda, tá? Então, essa é a importância, tá? Da localização, tá? E orientação, tá bom? Então, terceiro ano. Terceiro ano é a geopolítica dos recursos naturais, tá? Então, o que vai tratar essa geopolítica dos recursos naturais? Vai tratar, tá, dos recursos naturais que nós utilizamos, tá bom? Tá, tem um aqui do segundo ano, já eu falo, tá bom? Segundo ano. Tá. Então, já que eu comecei com o terceiro ano, eu vou logo dar uma explanadinha aqui, tá bom? Então, ó, vai tratar, coloquei lá sobre a disputa pela água e os conflitos, tá? A geopolítica dos recursos minerais e energéticos, tá? Então, a água, ela é um recurso natural, tá? E todos nós precisamos da água, tá? Todos os países precisam de água, tá? Tanto para o nosso consumo, a gente não vive sem água, tá? Quanto para um país produzir, tá? Utiliza-se água nas plantações, nas indústrias, tá? Temos aqueles países que eles não têm, tá? Água doce em abundância, como nós temos no Brasil. Então, um país que não tem água, por exemplo, pode ficar, o pessoal do primeiro ano pode ficar, tá? Pode ficar até na hora que terminar a live, tá? Tamires Farias, pode ficar. Surgir alguma dúvida, é só chamar e perguntar que eu tiro, tá bom? Então, quando eu coloco assim, quando o livro traz a disputa pela água e os conflitos, tá? Nós temos, tá? Conflitos gerados, tá? Por água no mundo, tá? Tem alguns estudiosos, alguns autores que dizem que possivelmente pode haver, por exemplo, tá? Espero que não, conflitos, tá? Por água. Ou guerra por água, tá? Então, o que os países fazem, tá? Quando eles não têm água em abundância? Por exemplo, os países árabes, tá? Aqueles países que estão localizados perto de onde não tem muita água ou que as águas são mais salinas, tá? Então, tem todo um desenvolvimento tecnológico, tá? Todo um avanço da ciência para fazer a dessalinização dessa água. Ah, professor, e quando o país não é rico, como aqueles países dos Emirados Árabes, tá? Quando eles não têm essa condição de dessalinar a água, tá? Quer tirar o sal da água, o que eles fazem? Tá? Se eles não têm uma engenharia para captar a água das nuvens, como nós já temos, tá? Nos desertos, tá? Que você, mesmo no deserto, é possível você ter uma grande plantação de determinada cultura, tá bom? Então, os países, eles entram em acordos, tá? Eles entram em acordos, tá? Para um dar água para o outro, receber a água. A água também, ela gera energia com as hidrelétricas, tá bom? Então, tem esses acordos, tá? Então, os recursos, tá? A geopolítica dos recursos naturais é a utilização dos recursos para a nossa sobrevivência, tá? Coloquei lá também sobre a geopolítica dos recursos minerais, tá? Então, um minério que nós utilizamos os minerais, tá bom? Tem aqueles países muito ricos em minério, tá? Em matérias-primas. O Brasil é um exemplo,
tá? Que é rica em minério. Tá? Um dos principais tipos de nós utilizamos, tá? De matéria-prima que nós utilizamos no mundo é o petróleo. Nós ainda somos muito dependentes do petróleo. Todo país ele precisa de petróleo, tá? Tudo que nós consumimos, plástico, até mesmo o celular que nós utilizamos, tá? Ele tem, tá? A gasolina, tá? É advindo do petróleo. Qual é o problema da utilização desses recursos naturais em larga escala? Tá? Nós temos os recursos naturais, tá? Renováveis, e temos os não renováveis. Tá? Os não renováveis é o que mais nós utilizamos. É que um dia pode acabar. Tá? Por exemplo, o petróleo ele pode acabar um dia. Tá? Essa utilização em massa, em larga escala, tá? Ele não é um recurso renovável. Ele demorou milhares e milhares de anos para ser feito na natureza. Tá? Então, ele pode acabar, tá? Só que nós temos exemplos de energia renovável, tá? Que é a energia solar, a energia eólica. Para substituir, por exemplo, a gasolina, nós podemos utilizar o etanol, que é advindo da cana, tá? De açúcar, de alguns recursos naturais que nós temos, tá? Por exemplo, do coco babaçu, pode ser feito também, tá bom? Esse novo tipo de gás, tá? Esse novo tipo de energia, tá? Então, essa é a grande problemática, tá, da utilização em larga escala desses recursos naturais. Os recursos naturais, às vezes a gente pensa, não é motivo de conflito, mas é motivo de conflito sim, principalmente o petróleo, tá? Os países que eles não detêm muitos recursos naturais, eles precisam de outros países. Aí temos acordos, tá? Como o Brasil, por exemplo, ele supre, tá? Alguns países com matérias-primas, tá? Como, por exemplo, o minério aqui do Pará e do Maranhão. Tá? Todo minério retirado daqui da nossa região e lá do Pará, ele é enviado para outro país, in natura. Quando eu falo que ele é enviado in natura, quer dizer que ele não é modificado aqui. Ele vai para fora, lá eles fazem as modificações e volta como produto para nós comprarmos. Tá? Então, o Brasil ele é rico em matéria-prima, mas ele não tem desenvolvimento tecnológico. Tá? Ele poderia muito bem, já que ele tem a matéria-prima, tá? Ele ter o recurso natural, o recurso tecnológico, perdão, para fazer essa transformação. Tá? Então, lá eu coloquei lá nas questões do assunto do terceiro ano, coloquei sobre essa disputa de água, a problemática da água, tá, no mundo, tá? Mesmo o Brasil, ele tendo bastante água doce, tá? O problema é a poluição dos nossos rios e as nascentes. Os grandes rios, tá? Não é um caso isolado do Brasil, eles estão poluídos, tá? Então, há de ter essa preocupação, tá? Nós temos essa preocupação mundial com a água, tá? Quando nós falamos que esses recursos estão diminuindo, o pessoal da nossa área, os geógrafos, tá? As pessoas que lutam por essas causas, tá? Nós estamos baseando esses comentários em estudos científicos sérios, tá? Então, não é uma problemática só do Brasil, é mundial. Já tem países que estão precisando de água para sobreviver. Temos os exemplos dos países africanos, que sofrem por falta de água. Tem aqueles lugares que têm estiagem, exemplo do agreste nordestino, aqui no Brasil. Tá? Então, a falta de água é uma problemática mundial. Tá? No Brasil não é falta de água, tá? Mas é falta de investimento, é falta de boa vontade. Tá? Principalmente de quem está lá nos representando. Tá? Por isso que é tão importante lá na hora da votação, você vê o plano de cada pessoa que está lutando por uma prefeitura, aí etc. Tá bom? Coloquei também sobre os minérios, tá? E energia, tá? O Brasil, ele... Energia eólica. Isso. A energia eólica, tá?
já que foi citada ele, ela é uma energia renovável, tá? Que é aquela energia gerada a partir do vento, tá? Nós temos também a energia solar, tá? Que é colocada aquelas placas, tá? Para a captação da energia solar. Professora, mas... Não, pode continuar. Não, pergunta. Pergunta. Pode perguntar. Assim, essa energia eólica, ela é vinda dos rios, professora? Não, tá? Dos rios é a hidrelétrica, tá? Que é a partir da água, tá? A energia eólica, tá? O nome já está dizendo, eólico, tá? Vem da onde? Do vento, tá bom? Então, energia eólica, vento, energia solar, sol, hidrelétrica, tá? Que é o que mais nós utilizamos no Brasil, da água, tá? É construídas as hidrelétricas, tá? A partir dos rios, esse rio ele tem que ser bastante profundo, tá? Às vezes é necessário alagar algumas áreas de entorno, tá? Como aconteceu nas hidrelétricas do Brasil, tá bom? O Brasil, ele fornece energia para outros países vizinhos, tá bom? E embora o Brasil, ele tem muito sol, tá? É um país tropical, assim como tem muito vento, tá? Nós temos esses recursos renováveis, que é eólico, e o solar. Nós temos o etanol, que é advindo da cana-de-açúcar, tá? O Brasil, ele tem muita plantação de cana-de-açúcar, mas nós utilizamos ainda bastante o petróleo e as hidrelétricas, tá? Professora, mas a hidrelétrica, ela vem da água, é um recurso renovável. Mas, tá? Para se construir uma hidrelétrica, tá? Aquela área de entorno vai causar desmatação, vai causar a desocupação de áreas, tá? Dos ribeirinhos, por exemplo, as pessoas que moram perto de um rio que vai ser construído uma hidrelétrica, elas são retiradas daquele lugar. Vai perder mata ciliar, tá? Os animais que vivem ali, eles vão ter que ser retirados, tá? Então, precisa-se de uma grande área para se fazer uma hidrelétrica. Então, vai também, às vezes, implica na moradia dos índios, nas localidades onde os índios estão localizados, tá? Então, essa é a grande problemática, tá? Da hidrelétrica, tá bom? Mas utiliza um recurso renovável, tá? Mas tem todas essas questões, tá bom? Outra questão também, tá? Que vocês têm que levar em consideração. Temos o horário de verão, tá? No Brasil. Oi. Pode falar. No caso, assim, essa energia eólica, ela é vinda do sol. Do sol, né? Do sol não, do vento, perdão. Do vento. Né? Isso. Sim. Tá. Então, mas, assim, o caso dos rios, assim, da onde que vem, assim? Da hidrelétrica, tá? Sim, tem a construção, tá? Eu até esqueci o nome agora. É um sistema, tá? E a partir da água, tá? Vai gerar energia elétrica, tá? Que é o nosso caso, tá bom? Já a solar é aquelas placas, tá? Que é colocado, tá? E capta essa energia, tá? Mas vocês têm que ter em mente que o que mais é utilizado, tá? No mundo é os recursos não renováveis, né? Que é a energia a partir do petróleo, tá? E a partir das hidrelétricas, tá bom? Outra coisa também, no Brasil nós tínhamos, que não teve mais, tá? A partir desse novo governo, nós tínhamos o horário de verão, tá? O horário de verão era feito para se economizar energia, tá? Então, diminuíam 1 hora a mais, tá bom? Só que nas localidades mais próximas da linha do Equador, não adiantava, porque nós temos, tá? A mesma quantidade de horas da noite é do dia. Então, nós não temos essa diferença. Então, anoitece todo dia no mesmo horário e amanhece todo dia no mesmo horário.
Então, não precisava ter o horário de verão, por exemplo, aqui na região Nordeste, aqui no Maranhão, porque a gente está próximo da linha do Equador. Tá bom? Então, não teve mais, tá? Porque o Brasil, eles viram que não se precisava mais ter. Não Tá? tinha Era um mais ponto, como. não tinha mais como, tá? Não adiantava muito, na verdade. Só que essa economização de energia, tá? Às vezes a gente pensa que a energia, mais se utiliza energia nas casas das pessoas, mas não. Quem mais utiliza energia, tá? Até mesmo para a produção, são as indústrias, tá? Então, em um país onde mais se utiliza energia são as indústrias. E água também é utilizada nas indústrias para poder produzir e também nas plantações, nas lavouras, tá? Então, o Brasil, ele precisa, tá, de muita água, ele gasta-se muita água na indústria, tá? E nas lavouras, tá? Nós temos que tirar da nossa cabeça, tá, que toda essa energia é utilizada nas casas. Não, é irrisório, tá, a quantidade de energia. Lógico que você tem que economizar, tá bom? Nós temos que ser ser cidadão consciente, tá? Desligar luzes, tá? Que não, em áreas que a gente não tá, que não é Isso. preciso, tá? Na hora que você for lavar roupa, todas essas questões que fazem com que diminua o consumo, tá? Nós temos que diminuir o consumo também. Às vezes são pequenas atitudes, tá? Mas que servem para você fazer alguma coisa na questão do consumo mesmo, tá bom? Alguma outra pergunta sobre o assunto do terceiro ano? Não, professor. Não. Então, pessoal do segundo ano. Pergunta já não. Pessoal do segundo ano, tá? É sobre urbanização. Tá? Tratei lá na aula sobre a urbanização. O que é urbanização? Tá? É a quantidade de pessoas em determinado lugar, determinado país, tá? Tratei da urbanização no século 20 e 21. Por que século 20 e 21? Tá lá na página 229 do livro de vocês, tá? Foi a partir do século 20, tá? Com a mudança do sistema, tá? Do feudalismo para o sistema capitalista. Iniciou, não foi? Isso, que se iniciou. Século 21. Isso, o êxodo rural, tá? Então, as pessoas, tá? Moravam mais aonde? Lá na época do feudalismo, antes do século 20, até o começo do século 20. Mas na zona rural, tá? A partir da decadência do feudalismo, as pessoas começaram a migrar para as cidades. E aí que foi formada as cidades. E as cidades, elas foram crescendo, tá? Então, as pessoas começaram a migrar para as cidades para trabalhar nas indústrias, aquelas primeiras indústrias que foram surgindo, tá? Então, isso causou o quê, professora? O inchaço urbano que nós conhecemos hoje, tá? Então, aí já vem a formação das grandes cidades, tá? Que nós vamos chamar de megacidades, tá bom? As megalópolis, tá? As metrópoles, tá? Veio a expansão espacial das cidades. Quando eu falo assim de expansão espacial das cidades, tá? Eu estou falando do crescimento das cidades, tá? Ah, professora, mas esse crescimento, as cidades, elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Sim. Só que esse inchaço urbano, tá bom? À medida que o processo de urbanização ela foi se desenvolvendo no mundo, tá? Não é o exemplo só do Brasil, as cidades tornaram-se maiores e mais complexas, tá? Quando eu falo assim maiores, tá? Que elas foram aumentando, tá? A exemplo do Brasil não teve um planejamento, tá? Que nós vamos chamar de planejamento urbano, tá bom? Não houve tempo, tá? Das cidades acompanharem o crescimento, tá? E a vinda das pessoas para ocupar esse espaço. Mais complexos o quê? Por que complexo? Porque esse crescimento urbano, ele não foi acompanhado, por exemplo, de saneamento básico, de estrutura, tá? De indústrias para as pessoas trabalharem. Tá? Então, as cidades, principalmente nos países em desenvolvimento, que nós chamamos hoje em dia, que eram os mesmos subdesenvolvidos de antigamente, que foram aqueles países que foram colônias, tá? Dos países europeus,
eles não tiveram um planejamento. As pessoas foram chegando e foram ocupando os espaços. A primeiro momento foram ocupando aqueles espaços perto de onde trabalhavam, tá? Que nós geralmente é no centro, exemplo aqui do Brasil, onde era que eram as indústrias, tá? Por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, era lá no centro, que eram as indústrias têxteis, tá? Que é da fabricação de roupas, tá? Tecidos. Então, as pessoas elas foram ocupando aquele lugar. Quando essas cidades elas foram crescendo, tá? A população mais pobre foi empurrada para onde? Para as periferias, tá? Que chama-se periferia. São aqueles bairros que são distantes do centro, tá? Ah, professora, e aquela denominação que periferia são as pessoas mais pobres? Sim, porque as pessoas mais pobres, que não têm muita condição, é que vão morar mais afastados do centro, por exemplo. Que são aquelas localidades, tá? Que não tem saneamento básico, que muitas das vezes são ocupação irregular, que nós chamamos. Aí que vai surgir as favelas, tá? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tá? São Paulo, tá? São as comunidades, tá? As conhecidas comunidades. Só que para nós, da geografia, nós vamos denominar ocupação irregular. O que é uma ocupação irregular? É a ocupação de um terreno que não é adequado para moradia, tá? Que pode acontecer deslizamentos, tá? Por exemplo, você constrói uma casa em um terreno que não é adequado, aquela casa ela pode cair, causar ferimentos e até mesmo morte, que acontece na época das chuvas, tá? Professor, é aquele conceito lá da página 230, creio que vocês já leram, que é a denominada cornubação. Né? Ele é um fenômeno, a cornubação, tá? Lá no livro diz o seguinte: em certas áreas, o resultado da expansão horizontal das cidades gerou o fenômeno denominado cornubação, que ocorre quando núcleos urbanos crescem e se unem. Tá? Então, o que é uma cornubação? As cidades, elas crescem tanto, tá? Que elas acabam invadindo a área de outras cidades. Por exemplo, São Luís e São José de Ribamar. São Luís cresceu tanto, São José de Ribamar também, tá? Então, houve uma cornubação, uma fundição dessas cidades. Então, qual é o problema que gera nessa cornubação? Tá? Muitas das vezes, um bairro, tá, fica indeciso. Tá? Faz parte de São José de Ribamar ou São Luís? Tá? Você mora em uma rua, você recebe, por exemplo, conta de água de luz de São Luís e São José de Ribamar. Então, isso se chama cornubação. Tá? E geralmente, nessa cornubação, tá? As cidades que não têm muito recurso, as pessoas vão e voltam todo dia para trabalhar. O exemplo de Raposa, tá? É a população da Raposa, ou vice-versa. Tá? Eu posso morar em São Luís e trabalhar em Raposa. Todo dia eu faço uma migração pendular, que nós chamamos. Tá? Eu viajo para Raposa, passo o dia lá trabalhando. Quando é no final do dia, eu volto para casa. Então, isso é possível por quê? Devido a essa cornubação, a proximidade das cidades. Tá? Eu pego o ônibus e chego lá tranquilamente. Alguns minutos eu estou lá. Tá bom? Então, essa é a denominação de cornubação, essa fundição.